A paz do Senhor, amados e queridos irmãos. Este é o momento falando de Jesus. Nesta manhã, o Espírito Santo de Deus nos trouxe uma mensagem ao nosso coração. Mas vamos primeiro aos agradecimentos. Quero agradecer primeiro ao Pai, Filho e Espírito Santo pela oportunidade de estar falando de Jesus, falando do amor do Senhor. Porque quantos que têm oportunidade, que sabem se expressar, sabem falar e não fazem, mas nós, pela misericórdia do Senhor, o Senhor nos escolheu como os pequenos da sua casa para falar, para ministrar a sua palavra em nome de Jesus. Quero agradecer também a você, querido e amado ouvinte, que acompanha o nosso programa nesta manhã. Que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor firme os teus pés na rocha, porque a rocha é Cristo. Se vier a tempestade, o vento, a tua casa não vai ruir, porque se você estiver firmada com os alicerces na rocha, nada vai te abalar, em nome de Jesus. Também quero mandar um beijão para nossa querida, amada irmã Elisete, porque eu comentei com ela que iria falar sobre as armaduras espirituais, o qual o Senhor colocou para nós guerrear contra o inferno, porque a palavra do Senhor diz assim: nós não temos que lutar nem contra a carne nem o sangue, mas sim contra potestades e principados, esses demônios que ficam aí atormentando a vida da nossa família, a nossa vida também. Às vezes eles não conseguem nos atingir diretamente, eles atingem a nossa família, tentam destruir a nossa família, mas o Senhor, o Espírito Santo nos ensina as armaduras, as armas para lutar e liderar contra essas potestades. Vamos aprender hoje com o Espírito Santo, amados. Também gostaria de indicar o canal Examinando as Escrituras com Luiz Aquino. Acompanhe lá, porque é uma bênção em nome do Senhor. O servo do Senhor paga o preço na oração, no jejum, por almas, pela nossa vida. Que o Senhor abençoe muito a casa do servo do Senhor e a vida do servo do Senhor. Vamos lá, a mensagem da palavra de Deus, que está lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, amados. Que diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós temos que estar sempre se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, porque o reino de Deus, ele é força e poder, e nós temos que buscar a fortaleza do alto, a fortaleza do Espírito Santo de Deus para nos fortalecer, se alimentar das coisas boas do alto, para que o nosso espírito seja fortalecido. No 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Satanás, ele fica ali, amados. Ele fica ali, mesmo que você às vezes não veja, ele fica a alguns metros de você, jogando dados na tua cabeça, ó, para te perturbar, para perturbar a tua vida, colocando angústia, colocando coisas que não prestam na tua cabeça. Mas vamos, olha aqui, ó, nos revestir das armaduras, para que quando esses dados vier, pá, cai e retorne, bata bem na cabeça dele, e ele bata e retirado em nome de Jesus. No 12, porque não temos que lutar contra a carne nem o sangue, olha só, viu? Mas sim contra, o que nós temos que lutar? Contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós estamos cercados
cercados por esses demônios. São muitos, né? Olha só. Não é um só. Mas, olha, contra os príncipes das trevas. Tem vários demônios que lutam contra a nossa vida. Mas o sangue de Jesus repreenda todo mal em nome de Jesus. O 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. No dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Quantos que não passam pelo dia mau, né, amados? Quantos que não passam pelo dia mau? É só o Espírito Santo para nos dar estrutura para suportar. Porque vem cada provação, já passei por muitas provações, muitos dias maus. Mas até aqui o Senhor me ajudou, até aqui o Senhor me tem sustentado, não para a minha glória, mas para a glória do nome dEle. Tem que vestir as armaduras. O segredo é vestir as armaduras. Como que se veste a armadura espiritual? Buscando a presença do Senhor, lendo a palavra do Senhor. Olha aqui, o 14. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Nós temos que ser justos diante dos homens, tentar procurar praticar a justiça para que o Senhor seja conosco. Não mentir. A mentira não provém de Deus. Muitas vezes uma mentirinha às vezes dá um estrago, mas que o Senhor venha fechar a nossa boca, que o Senhor venha pôr a consciência em nós para que nós venhamos falar somente a verdade. Doa quem doer, mesmo que esteja para a gente sofrer, vamos falar a verdade. 15. E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Calça os teus pés para você não se ferir contra os espinhos que estão na estrada. Qual que é? Os sapatos, né? Calçar, vestir a presença de Deus, né? Os sapatos espirituais nos protegem contra os espinhos que estão na estrada, no caminho. Tomando, sobretudo, o escudo da fé. Olha só, o escudo da fé, tem que sempre ter fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Olha só, que eu falei, o escudo da fé, fica com o escudo da fé. A hora que Satanás lançar o dardo maligno, ele não vai te atingir. Vai ser uma proteção espiritual. Você tem que pedir. Como tomar o escudo da fé? Tem que pedir para o Senhor, me dá as tuas armaduras. Tem que ser a armadura completa, amados. Busca as armaduras completas. 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha só aqui, a bússola. A palavra de Deus, a espada do Espírito. Oh, glória! O capacete da salvação e a espada do Espírito. Olha assim, então, nós temos o que? Os sapatinhos, né? Que eu falei. Tem as armaduras. Já temos o capacete da salvação e temos o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha a outra receita. Orando em todo tempo com oração e súplica no Espírito. E vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Sim, nós temos que estar orando por todos os momentos. Às vezes eu estou lá no trabalho, mas eu estou em espírito, estou orando, estou falando com o Senhor.
porque nós somos cercados pelo inimigo e nós temos que ter esse revestimento espiritual para que Satanás não venha nos atingir. E temos que orar pelos nossos irmãos, os santos. Quem são os santos? Os santos são aqueles que servem ao Senhor, porque Jesus falou: sede santos como eu sou santo. Então, os santos somos nós que servimos ao Senhor, orando pelos nossos irmãos. Não vamos ser egoístas, vou orar só pela minha casa. Não, ore por todos, ore pelo mundo, ore pelas pessoas, pelos presidentes, pelos governadores, por tudo, amados irmãos. Você pode pensar, eu vou orar pelo Lula, porque o Lula é isso, aquilo, mas o Senhor te abençoa. Deus abençoou Jó quando ele orava pelos seus amigos, e ore pelos seus inimigos também, meus amados. No 19, daí Paulo pedia também, olha, e por mim, eu faço a vez de Paulo, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Para nós falar do Senhor não é tão simples, amados. Nós precisamos da oração, nós precisamos de muitas coisas para falar de Jesus. E aqui eu peço já que, como o servo do Senhor Paulo, o apóstolo Paulo, que foi um pregador muito fiel, foi um pregador que sofreu, passou por cadeias, e ele aqui humilde, pedindo oração. E eu peço oração também por mim, pela minha casa. Eu estarei orando por vocês também, queridos e amados irmãos. Então, amados, não se esqueça de buscar as armaduras espirituais para que vocês possam vencer o maligno, vencer os ataques de Satanás, ser mais que vencedor em nome de Jesus. Não permita que o ódio, que o rancor, que todas essas coisas atrapalhem a tua comunhão, a tua alegria com o Senhor. Perdoe, peça o Espírito Santo para perdoar, para você perdoar o teu próximo, porque não é contra ele a tua luta, é contra os demônios que muitas vezes usam ele para te afligir. Sim, quando Satanás não consegue atingir você diretamente, ele usa pessoas, usa o teu próximo para te ferir com palavras, com ações. Mas se você tiver o Espírito Santo de Deus pelejando por você, você vai ser mais que vencedor em nome de Jesus. Amém? São essas palavras que o Espírito Santo nos trouxe nessa madrugada. Hoje às 3 da manhã de novo, não consegui dormir, mas orei, li a palavra, mas o sono não vinha. Mas depois, quando eu comecei a dormir, o relógio despertou para mim falar do amor do Senhor. Amém. Que o Senhor nos dê estrutura e graça em nome de Jesus. Vamos ao momento da oração. Você que quer aceitar Jesus, ore juntamente conosco. Eu vou fazer primeiro a confissão e depois a oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero te aceitar como meu único e suficiente Salvador da minha alma. Senhor Jesus, escreve o meu nome lá no céu do livro da vida, sela com teu sangue para o grande dia da vida eterna. Pai, me dá força para dizer não ao adversário, não ao pecado. Veste-me das tuas armaduras, Pai, para que eu possa pelejar, camandorar, deixar contra o adversário e ser mais que vencedor, em nome de Jesus. Pai, alcança, Senhor, esses ouvidos que ouviram a tua palavra. Senhor, revela o coração deles, Pai, se o que eles têm que fazer para estar
com as armaduras espirituais, dá força para eles, veste eles dessas armaduras, Pai, que falou a tua palavra, que é a couraça da justiça, o capacete da salvação, a espada do Espírito, calçado os pés com a preparação do Evangelho da paz. Sim, Senhor, para que eles vençam tudo que sobrevier, o dia mau, em nome de Jesus Cristo. Cura, Pai, todas as enfermidades, todos mal, que saia desta casa em nome de Jesus. Toda opressão, em nome de Jesus, saia em nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Pai, graças te damos. Fica conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus.